Hoje no Saber Direito, o assunto é direito do seguro. Quem te explica tudo sobre a matéria é o advogado especialista no tema Maurício Silveira. No curso ele ensina as noções elementares, a estrutura econômica do seguro e a legislação da matéria. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, nós estamos de volta com o Saber Direito. Hoje, na nossa segunda aula sobre o contrato de seguro, eu sou Maurício Silveira e falávamos ontem a respeito da estrutura do contrato de seguro. Falávamos da relação entre segurado e seguradora como uma relação de garantia, onde o segurador garante o legítimo interesse do segurado em relação a bens ou pessoas. E hoje nós vamos falar um pouco da estrutura econômica que está por detrás do contrato de seguro, porque ela também é essencial de ser conhecida até para que a gente possa saber quais os papéis efetivamente desempenhados por cada um dos atores que estão envolvidos na relação de seguro. Pois muito bem. Nós falávamos que o segurador, ele presta garantia desde o momento em que o contrato é celebrado. E que somente em algumas hipóteses ele pagará a indenização, mas que para todos os segurados esta garantia está sendo prestada. Essa estrutura econômica que nós trataremos hoje, ela evidencia isso. Ela mostra como é que essa operação é realizada, como que o segurador deve fazer para estruturar essa obrigação de garantia. Muito bem. Vamos, para compreender bem isso que nós estamos dizendo, vamos pensar numa relação simples. Imagine um grupo de pessoas sujeitas ao mesmo risco, sujeita a riscos semelhantes. Então, vamos imaginar aí um grupo de pessoas que frequente um mesmo lugar todos os dias durante o período de um ano. Uma escola, por exemplo, uma faculdade. E que essas pessoas possuam carro e que utilizem o carro para o seu dia a dia e para ir para esse local. Muito bem. Elas poderiam, num determinado momento, identificar que todas elas estão sujeitas a riscos semelhantes na sua relação de interesse com os seus veículos e poderiam chegar à seguinte conclusão: olha, nós percebemos, observando os anos anteriores, as experiências anteriores, que nós podemos nesse grupo estar sujeitos a ocorrência desses riscos, que acidentes aconteçam com os nossos carros e que nós tenhamos perdas. E poderiam resolver, em função disso, criar uma poupança comum da qual eles tirassem os valores para o pagamento das indenizações correspondentes às perdas que essas pessoas tivessem. Então, observe, este grupo de pessoas poderia constituir um fundo comum, constituir uma poupança destinada ao pagamento das indenizações correspondentes aos acidentes e às perdas que esses acidentes gerassem a cada uma delas. Muito bem. Imaginemos agora que algum desses indivíduos fosse o gestor desta conta, fosse aquele que recebesse as contribuições de cada um e que administrasse essa conta. Certamente, este indivíduo seria cobrado pelos demais para que ele fizesse a melhor gestão possível desta conta comum. O interesse de cada um daqueles indivíduos seria pela preservação da saúde daquele fundo, seria pela preservação da saúde econômica daquela poupança que serviria para o pagamento das indenizações. Caso este indivíduo viesse a pagar valores que não fossem devidos, ele seria cobrado por todos, porque havia um interesse comum dessas pessoas em que aquele dinheiro, aquela conta fosse bem administrada.
Muito bem, nós estamos usando esse exemplo, até banal, para falar um pouco sobre a estrutura econômica do contrato de seguro. Há uma percepção, e que muitas vezes acontece e é equivocada, de que o contrato de seguro acontece entre o segurador e um segurado. Não é isso que acontece. Só existe seguro quando há uma relação entre uma seguradora e uma coletividade de indivíduos sujeitos a riscos semelhantes. A relação entre um segurador e um único segurado é uma abstração que se faz para se possibilitar que essa contratação aconteça. Mas, quando eu faço seguro com uma companhia seguradora, eu, na verdade, estou dando uma contribuição para que o dinheiro que eu estou pagando vá para um fundo comum, do qual a seguradora vai retirar o valor das indenizações. A seguradora, ela é um administrador profissional deste fundo. Agora, seria natural que houvesse a seguinte pergunta: como é que o segurador sabe que valor será necessário para manter nesta poupança, caso ele precise ou para que ele faça frente às indenizações que ele terá que prestar? É uma pergunta interessante e uma pergunta que é respondida através de uma área específica da ciência, chamada ciências atuariais, que estuda com profundidade as probabilidades até encontrar esta equação que permita saber quais valores são necessários para a formação de um monte comum do qual sairão indenizações para aqueles que vierem a sofrer acidentes. Então veja, ninguém tem como saber quando ou se acontecerá um acidente com um determinado indivíduo. Isso não tem como se saber. Agora, quando nós estamos diante de uma coletividade de indivíduos sujeitos a risco similar, este estudo de probabilidades e estatísticas permite que se identifique quantos por cento terão acidentes, quais serão as perdas que ocorrerão e quanto, portanto, será necessário se guardar para a proteção de todo este grupo. Esta análise que se faz sobre esse conjunto de indivíduos sujeitos a riscos semelhantes é a estrutura, é a base econômica da qual sai o contrato de seguro. O segurador, então, é esse administrador profissional que vai realizar as atividades econômicas necessárias para a proteção, para a preservação daquele monte, a fim de que, chegado ao final do contrato de seguro, ele tenha prestado todas as indenizações devidas e ainda exista a possibilidade da sua remuneração como profissional. Eu poderia dizer, então, que a formação deste monte comum, a formação desta poupança, ela passa pelo valor necessário para o pagamento das indenizações que serão devidas aos segurados, ela passa pelos custos administrativos da manutenção dessa estrutura e pelo lucro do segurador, do empresário. Essa equação permite que se saiba quais são os valores que serão necessários de se estruturar para o pagamento das indenizações. Agora veja, há uma decorrência muito importante disso que nós estamos falando. Aliás, há algumas consequências muito importantes disso que nós estamos falando. Porque muitas vezes o segurador é identificado puramente como agente
financeiro que realiza uma atividade qualquer. Isto não é verdade. O segurador, ele é o gestor de interesses transindividuais. Quando o segurador presta indenização a um segurado, ele, na verdade, está atingindo o interesse de toda essa coletividade. Existe um interesse de cada segurado na preservação da saúde econômica desse fundo. E como acontece a preservação dessa saúde econômica? O segurador precisa, primeiro, estar sob rígido controle do poder público. Então, a atividade seguradora é, essencialmente, uma atividade controlada. O poder público deve exercer controle sobre a atividade seguradora. Para quê? Para que haja a preservação dos interesses transindividuais que estão envolvidos nessa relação. Como acontece, por exemplo, com os bancos. Mas muitas vezes nós percebemos que não só o segurador não se comporta como esse gestor de interesses transindividuais, como também os segurados não se comportam como componentes de um grupo maior e que precisa ser protegido não só na sua individualidade, mas nesse coletivo. Nós vemos, por exemplo, em determinadas demandas, que um segurado, ou mesmo a sociedade de um modo geral, vê na demanda de um segurado contra uma seguradora, quando ele, por exemplo, recebe uma indenização que é muitas vezes superior à perda que ele teve, como, tudo bem, na verdade o que aconteceu é a disputa de um pequeno indivíduo, de um consumidor contra uma grande seguradora, contra uma empresa de um grupo financeiro. Na verdade, quando acontece de um segurado receber uma indenização que não é devida, o que está sendo lesado é o interesse desta coletividade de indivíduos que formaram um valor, uma poupança comum da qual saem as indenizações. E aí, me perguntará o indivíduo, o que vai acontecer se, por exemplo, chegar um momento em que se perceba que esses valores que são recolhidos dos segurados não estão sendo suficientes? Vai se aumentar o valor do prêmio. Então, muitas vezes, eu, num momento seguinte de renovação, por exemplo, do meu contrato, vou pagar mais do que pagava anteriormente. Por quê? Por uma má gestão que está sendo feita no contrato de seguro. E essa má gestão vem, muitas vezes, do pagamento de indenizações que não seriam devidas. Ou do pagamento de indenizações em valores superiores àqueles que seriam devidos. Então, é muito importante que se compreenda nessa lógica que nós nos referimos, a função que o segurador exerce. O segurador é alguém que protege os interesses de uma coletividade e assim deve se comportar. O segurado também é alguém que integra uma coletividade e assim deve se comportar. Quando nós nos deparamos com um cenário, vou dar um mero exemplo, um cenário onde um segurado que teve um acidente com um automóvel, ao levar o seu carro numa concessionária ou numa funilaria, ele percebe, eu posso dizer que aquela outra batida que eu havia dado, ou aquele outro estrago que aconteceu, está inserido no contexto desse acidente, para que eu possa receber a indenização da seguradora também em relação a esse outro. Quando ele age dessa forma, ele está, na verdade, agindo contra não o segurador, mas essa coletividade de indivíduos